A sequência de Mulher Maravilha finalmente chegou. Assistimos Mulher Maravilha 1984 e estou aqui com Marcelo Hessel e Natália Engler para falar tudo que a gente achou desse filme. É isso aí, vamos falar muito de Mulher Maravilha 1984 ainda, que é um filme que a gente esperou muito. Ele teve o lançamento adiado aí do meio do ano para agora, para o Natal, com essa mensagem de otimismo da Mulher Maravilha. Olha só que legal. E não esquece de deixar o seu like, de assinar o canal e de ativar o sininho para não perder todas as novidades do Omelete. Antes da gente começar aqui, vale lembrar que o CELEP foi a escola de idiomas oficial da CCXP Awards e eles estavam promovendo um desconto muito especial durante a CCXP que continua valendo. Você pode acessar o site oficial que está aqui na descrição do vídeo, participe do quiz e você pode ganhar também esse desconto e com ele você tem a experiência mais completa, a melhor experiência de aprendizado em idiomas. Corre lá, não perca essa em 2021, as matrículas estão abertas para as aulas presenciais e também virtuais. Gostei muito do tom que o filme adota, eu acho que a Mulher Maravilha merecia esse tom desde o começo, é um pouco recuperar a criação dela, a ideia que tinha por trás, ela ser esse símbolo de empatia, de esperança, de otimismo, para contrabalancear um pouco a violência dos heróis que existiam ali nos anos 40. Então eu gostei muito de como a Patty Jenkins mudou bastante o tom de um filme pro outro. Que engraçado você falar isso, porque eu acho o primeiro super otimista. Eu acho que isso tá bem mais claro, talvez, na estética, que ele é bem mais colorido e bem mais lindinho de ver, assim, ele é super fofo, super anos 80, mas eu acho que o otimismo e o amor e o valor à humanidade, assim, tava super presente no primeiro filme. Eu vi isso também no primeiro filme, assim, eu acho que nesse caso ele não muda tanto em termos da mensagem, mas essa coisa de você fazer um filme de ação, um filme de super-herói que seja menos violento, que seja preocupado com as pessoas, preocupado acima de tudo com a mensagem, assim, eu vi isso e eu acho que Mulher Maravilha 1984 é quase radical nesse sentido, assim, porque você tem uma super-heroína que não usa armas, uma super-heroína que está mais preocupada em se defender e desarmar os vilões e de proteger os inocentes do que qualquer outra coisa, assim. Muita gente discutindo que os filmes do Zack Snyder são aquela coisa do pornô de destruição e tal, que ninguém nunca está preocupado com os civis. Dessa vez eles fizeram uma coisa politicamente correta aí, de colocar realmente essa preocupação em primeiro lugar, e isso gera uma sensação bem diferente, bem distinta no filme. Eu não sei como é que foi a experiência pra vocês, mas pra mim foi como se estivesse vendo um filme de super-herói ali, que tá o tempo inteiro consciente de que tá fazendo um filme de super-herói em 2020, sabe? E é curioso que o filme já estava pronto, né? Mas eu acho que a diferença de tom, principalmente pra mim, é ali com aquele período da Primeira Guerra, né? O fato de ter uma guerra dentro do primeiro filme deixa as coisas um pouco mais sombrias, mais graves. Tem também a personagem, ela tá ali ainda se descobrindo, então tem essa coisa dela duvidar da humanidade, que nesse filme não tá mais presente. Ela já viveu no mundo dos homens há muito tempo, né? Ela já conhece o lado positivo e o lado negativo, e ela escolheu apostar no lado positivo, que é uma coisa que a gente estava precisando muito em 2020. E é engraçado também você falar isso, Hessel, porque não é só um filme que a gente precisava em 2020, mas é um filme que me lembra muito o tom das aventuras dos filmes dos anos 80, né? Tem um quê ali de um heroísmo mais ingênuo, que, enfim, que não tá preocupado em ligar tanto com a realidade, uma coisa mais fantástica, né? Eu tenho um quezinho até de um Indiana Jones ali no meio, eu achei. Super, também pensei no Indiana Jones o tempo inteiro, ainda mais porque ela vai pro Egito, né? Eu tava sentindo ela, a Indiana Jones lá, e eu acho isso muito fofo. Inclusive, eu acho que, sobre esse negócio de sair da Primeira Guerra, apesar de eu achar que tudo isso já tava no primeiro filme, existe sim uma leveza nesse filme que não tem no primeiro. Muito porque a Mulher Maravilha já cresceu nesse mundo dos homens, já se acostumou e sabe como lidar com as pessoas. Então eu acho que esse filme cutuca bem menos as feridas e só caminha na tranquilidade. Uma coisa que eu acho que ele fez em relação ao primeiro filme que precisa ser dito é... Todo mundo falou do terceiro ato do primeiro filme, que era um problema e tudo mais. E eu acho que o ponto alto de 1984 é o terceiro ato. Que, claro, a gente não vai dar spoilers, mas, assim, pra mim o filme caminha bem, e daí dá um auge, assim, muito bom no final. Principalmente porque enfatiza a mensagem de otimismo. Eu acho que ele demora pra pegar um pouco aí, o terceiro ato realmente é bem melhor que o do outro filme, muito mais bem resolvido, e é realmente um crescendo ali, mas eu acho que ele demora pra pegar ali. A ambientação no começo me pareceu muito falsa, aquela coisa de você ambientar nos anos 80 de um jeito meio paródico, meio farsa, assim, eu achei que não combinou, mas a partir do momento que a trama se estabelece ali, especialmente as dinâmicas de personagem e tal,
eu acho que aí o filme engrena de verdade aí. Eu acho que tipo, ele tem uma leveza realmente comparado com outro filme. Ele não tem aquela coisa de uma gravidade e uma marra como tinha nos filmes do Zack Snyder, assim. Naquela fase do Zack Snyder, que afinal de contas ele produziu, ele ajudou a escrever o filme anterior da Mulher Maravilha. Eu acho que não tem essa marra, mas ao mesmo tempo é um filme complexo e ele tem umas coisas sinistras também, assim. Especialmente como os homens são retratados no filme realmente como aquelas figuras que ficam urubuzando as mulheres o tempo inteiro ali, tipo, pode ser a Minerva, pode ser a Diana, sempre onde elas estão passando tem um cara tentando chamar a atenção, assim. É um mundo muito opressivo. Isso também tem a ver com 2020, e eu acho que o filme está fazendo uma conexão com os anos 80 ali, que é os anos da especulação financeira de Wall Street, daquela coisa de que a cobiça é bom, né, do filme com Michael Douglas lá, uma coisa de, tipo, de um consumo de cocaína frenético, e isso está muito presente em como o cristal afeta os personagens ali, isso é muito anos 80 no filme. Então ele tem uma coisa ali de mostrar realmente que está uma realidade completamente deturpada, e também essa coisa de como as mulheres habitam o mundo dos homens ali. Nesse sentido, essa coisa da Diana, ela fica vivendo um mundo de fantasia, dela vivendo um mundo que ela fica idealizando à volta do Steve Trevor e tal, é como se ela estivesse realmente tentando se proteger, fosse um mecanismo de defesa contra o mundo dos homens nos anos 80, que tem a ver com o ano de 2020 também, e que é muito agressivo. Nesse sentido, eu acho que o filme não é muito leve, não. Eu acho que o filme, ele realmente investe nesse drama de um jeito bem sério, inclusive. Ele é leve no tom, mas ele não é leve nos temas, né? E eu achei curioso você falar essa questão da cocaína, porque eu achei que eu tava viajando quando eu fiz essa conexão vendo o filme. Mas eu acho que o filme, ele te surpreende por isso, porque você tá esperando um filme de anos 80 que brinca ali com os exageros, com a trilha sonora, com a roupa, e ele te entrega o outro lado dos anos 80 também, que é isso que o resto tava falando, desse mundo do consumismo e das ambições, dos yuppies, totalmente exacerbado, e o personagem do Pedro Pascal, ele entrega isso muito bem, ele é a personificação desses valores aí dos anos 80, então isso foi pra mim uma surpresa, tô acostumada mais, né, a gente brincar com a nostalgia dos anos 80 meio a lá Stranger Things. E os temas que ele coloca ali são temas bem sérios, eu acho, e inclusive na forma como constrói as motivações dos personagens, né? Tanto da Diana quanto dos vilões, da Bárbara e do Maxwell Lord. Eles não têm, assim, uma motivação que é super fantástica, super absurda. São coisas muito humanas, né? São sentimentos muito humanos que, claro, são elevados à 10ª potência por causa de quem eles se tornam, mas deixa tudo muito verdadeiro, assim. Pra mim, eu senti o tempo inteiro que era um filme em que todos os personagens tinham coisas muito importantes a perder, e isso melhorou, assim, minha experiência muito em relação, eu acho que é o primeiro filme, em que as coisas ali são um pouco fáceis pra Diana, né? Aqui tem um pouco isso, assim, tipo, dela tá lidando com os poderes já de uma maneira com mais facilidade, é quase uma maneira brincalhona de resolver as situações, mas o filme encontra um jeito de fazer ela ter muito a perder também. Acho que o negócio de personagens é claramente um ponto alto pra mim do filme, porque os dois vilões são muito bons, e eu acho que, claro, o filme de herói depende do vilão, e se o vilão é ruim, o filme é ruim. E eu acho que o Max e a Bárbara são ótimos. Eu acho que faltou tempo de tela pra Kristen Wiig, porque ela é muito boa, e faltou humor pra ela. Se eu tivesse que mudar alguma coisa lá, era dar mais cena de humor pra Bárbara Minerva, porque ela é engraçada e ela não conseguiu investir muito bem nisso. Inclusive, o filme investe muito mais na atuação do Pedro Pascal do que na Kristen Wiig, e eu acho isso um erro, porque tinha que ter investido mais na Kristen Wiig. Mas ele segura, né? Só que também pelo retorno do Steve Trevor, que eu acho muito bem feito, e, assim, alinha perfeitamente com o arco da Diana nesse filme. Acho que eles fizeram muito bem esses três personagens, apesar dos três terem os seus vacilos. E eu gosto muito do Chris Pine nesse papel, que é um pouco invertido em relação ao primeiro filme, né? Ele é o peixe fora d'água aqui. Eu acho que ele brilha muito nesses momentos, assim, mais leves. A dinâmica dele e da Gal Gadot, eu acho que sobressai quando eles têm essas cenas mais ali de um cotidiano mais intimista, e dele descobrindo como são as coisas em 1984. Eu concordo quanto a Kristen Wiig, eu gostaria de ter visto ela mais, mas eu também não gostaria de ter visto o Pedro Pascal menos, porque eu acho que ele tá muito, muito bem nesse papel, assim. Ele consegue não ser caricato e ao mesmo tempo tem uma coisa exagerada, mas parece que é uma coisa exagerada que tem a ver ali com o tom da época, não necessariamente com uma coisa muito, muito
de exacerbar o lado fantástico, o lado de quadrinhos, o lado de uma coisa mais de caricatura. Eu gostei bastante do papel dele, assim, porque obviamente eles estão fazendo um paralelo aí com o Donald Trump e tal, e o personagem poderia ser refém disso, né, dessa caricatura e tal, e na verdade, quando o filme vai para humanizar o personagem, eu achei que ele responde bem a isso, assim. Todo mundo responde bem, o Chris Pine, que nem você falou, Nath, eu acho que ele responde muito bem também, e isso ajuda a compensar aí as carências da Gal Gadot e tal, que tipo, não é a melhor atriz do mundo, e o filme coloca ela numa posição ali de vulnerabilidade bem grande também, então eu acho que tem uma compensação ali. O elenco coadjuvante realmente é muito bom. E a partir do momento que o filme começa realmente a trabalhar mais esse arco dos personagens aí, o filme começa a compensar várias coisas que no começo não funcionam muito direito, né? Tipo, umas soluções meio preguiçosas de roteiro ali, o lance do cristal, o lance do Hadouken, sei lá que era aquilo lá, que a Mulher Maravilha cria uma hora. Tem umas soluções ali que são umas coisas que, tipo, sabe, podia ter elaborado um pouquinho mais, mas ao mesmo tempo eu acho que o trabalho com o arco dos personagens ali dá uma compensada nisso. Inclusive o que você falou de ter mais vulnerabilidade pra Mulher Maravilha, isso é uma coisa que eu acho 10 de 10 se a Gal Gadot pudesse atuar um pouquinho melhor. Tipo, não acho que ela prejudica, mas eu penso, tipo, ai, nossa, mas seria tão melhor se ela tivesse melhor, sabe? Mas tudo bem, ao mesmo tempo eu acho que o filme acertou em investir na humanidade dela, achei isso 10. O que eu acho desse filme é que faltou a cena da trincheira, tipo, eu sinto que sequências quando acertam muito no primeiro filme tentam fazer um jeito de remeter aquela cena, fazendo uma cena grandiosa. Acho que devia ser a cena da perseguição no Egito e acho que não chegou nem aos pés da grandiosidade da cena da trincheira, que vai ficar pra história, né? Eu pensei numa outra cena, mas se eu falar vai ser muito spoiler. Uma cena que inclusive me fez lembrar dos filmes do Superman, assim, os filmes lá do Christopher Reeves. Eu acho que pra mim aquela é a cena que talvez mais se aproxime da cena da trincheira, mas claro, não tem aquela dramaticidade. E eu acho que não conseguiria recriar aquele momento, né? Porque eu acho que tinha o fato da personagem estar sendo introduzida pela primeira vez como Mulher Maravilha naquela cena. E isso era uma coisa que acrescentava um peso que já não dá pra recuperar nesse filme. Essa cena é linda e, inclusive, grande parte das cenas lindas são cenas que a gente não pode falar porque é spoiler. Então, só vou falar que tem várias cenas lindas. Nossa, aquela cena com o Steve Trevor, gente, não pode falar aqui, linda. Mas ó, eu fiquei emocionada naquela cena. Tem uma cena, sem entrar em spoiler aqui, que é uma cena de ação na Casa Branca. Tem no trailer essa cena, e ela termina com a Mulher Maravilha num close-up super vulnerável, porque ela tá machucada, parece que ela tá sem maquiagem, assim, ela tá com a cara meio coberta de fuligem, e ela tá muito demonstrando uma vulnerabilidade ali, e eu acho que é o momento realmente que a Gal Gadot ali, ela consegue alcançar um certo nível de atuação que vai além do que ela consegue dar, e eu achei muito interessante porque, pelo jeito também como é filmado ali, porque é o momento realmente que você vê um acúmulo de coisas ali, da Mulher Maravilha estar num mundo de homens, da Mulher Maravilha se ver completamente vulnerável numa situação em que ela não consegue salvar todo mundo, e ela se dispõe realmente a ser a super-heroína que vai, de um jeito meio paternalista, assim, cuidar de todo mundo, não vai agredir ninguém e tal, e ali dá pra ver realmente a cobrança disso em cima da personagem, e eu gostei, é o tipo de coisa que não se vê em termos de drama, assim, em filme de super-herói, e eu acho que nesse caso funciona, assim, nessa hora foi quando eu comecei a gostar do filme de verdade. Eu gostei também desse momento, e infelizmente a Gal, ela não tem aí uma gama, assim, de atuação muito ampla, né? Ela se sai muito melhor nos momentos que dependem muito mais do carisma e do charme dela do que nesses momentos de dramaticidade. Mas nesse eu acho que ela consegue transmitir o que é preciso de dramaticidade para a personagem. Eu acho que é sempre bom nos filmes de super-herói quando tem esses momentos, porque a gente afinal tá falando de personagens que são semideuses, né? Que são invencíveis. Então, quando o filme encontra uma maneira orgânica de tornar esses personagens um pouco mais frágeis, eu acho bem legal também. Acho que eleva aí os riscos que estão em jogo para os personagens. Mas, de maneira geral, eu acho que esse elenco que cerca a Gal Gadot acaba compensando um pouco por esses momentos que ela não consegue entregar tão bem. Eu acho que tem alguns momentos também que precisavam de um pouco de mais de dramaticidade, numas cenas dela com o Chris Pine, mas ele ajuda um pouco ela a chegar nesse lugar. A química dos dois é muito boa, né? Funciona muito bem desde o primeiro filme, então isso acaba tapando um pouco esses buracos. Mas no geral, vocês acham melhor que o primeiro filme? Então, é o que eu ia falar. Eu cheguei à conclusão que sim. Nossa, sério? Eu achei melhor, acho mais bem resolvido.
Eu acho que é um filme que o arco é mais bem resolvido, as motivações dos personagens me parecem acrescentar aí uma camada pra trama. E eu gosto muito de como o filme termina também, não vou dar um spoiler aqui, mas eu gosto da solução final pra lidar ali com os vilões. Que no primeiro filme é muito aquela coisa clássica de você tem que destruir os vilões, acabar com tudo, e aquela cena de destruição gigante e tudo mais. Eu acho que eu acabei gostando mais desse filme do que do primeiro. Eu fiquei pensando muito que eu não sei se eu consigo falar, mas eu consigo falar, peraí. Eu só quero dizer que, assim, ele sofreu muito o peso da expectativa pra mim, não só porque ele foi super atrasado, mas porque eu sou completamente apaixonada pelo primeiro filme da Mulher Maravilha e eu esperava que essa sequência fosse melhor. Eu discordo da Nath, eu acho que o primeiro filme é bem mais amarradinho. O que eu acho que esse filme tem, que são os personagens e o terceiro ato maravilhoso, tornam o filme quase um igual pra igual, assim. E o que eu posso dizer é que é muito difícil chorar de máscara no cinema. Nossa. Eu chorei muitas vezes. De máscara e óculos, Ju, imagina de máscara e óculos. Eu tava de máscara e óculos e lencinho, tipo, tentando limpar. É muito difícil, gente. E eu chorei muitas vezes. Olha, eu acho esse filme melhor que o primeiro. Acho o primeiro mal resolvido aí, tipo, na encenação, no tom, tudo, assim. Não gosto. Eu acho que esse melhor, inclusive, ele tenta fazer uma coisa que é uma reação ao primeiro filme, nesse sentido de você fazer uma coisa que não é um grande espetáculo de violência. E, pra mim, o mais interessante é o jeito como é um filme meio torto, assim, porque ele abdica da violência e aí você tem que lidar com isso no jeito como você encena as coisas, no jeito como os personagens se comportam e tal. Então isso que eu acho mais interessante. Mas diga aí nos comentários, a gente já tá aqui com quase 20 minutos de Omelete TV gravados. Muita discussão boa aqui, é um filme que gera discussão, que pra mim é o melhor de tudo. Mas diga aí nos comentários se você já viu Mulher Maravilha 1984, se você curtiu, o que você acha dessa continuação.